Então, pessoal, eu publiquei as notas de vocês, né, ontem, espero que vocês tenham visto. Ontem à madrugada, né? Se não viu, vejam, né? É, Felizmente a gente não tem ninguém que tenha ficado de recuperação, né? Graças a Deus, né? Mas eu fui tolerante, né? Daquela história, né? Mas eu fui tolerante também considerando o trabalho que as pessoas fizeram, né? Quem não fez nenhum trabalho, fez um trabalho muito ruim, infelizmente, né? Semestre que vem a gente se vê de novo, né? Ou então, não, semestre que vem é comigo mesmo, né? Provavelmente, né? Mas fora isso, vocês fizeram trabalhos muito bons, eu gostei, né? Não era só uma evolução, né? Porque já tinha sido feito no primeiro trabalho. Teve gente até que conseguiu se recuperar, né? Que fez o primeiro trabalho, fez o segundo, né? Então também, né? E se você tirou 7, né? Quer dizer que você praticamente tirou 10, né? No trabalho, certo? Porque se lembra que a maioria, infeliz, aí só tem um detalhe, né? Vocês fizeram, muitas pessoas fizeram o segundo trabalho, mas não fizeram as listas, né? Aí se você não fez as listas, a maior nota que você tira é 7, né? Mas é a maior nota possível. Se você tirou mais que 7, quer dizer que você fez trabalho e listas, né? Se você tirou menos que isso, quer dizer que você provavelmente fez o trabalho, mas não atendeu todos os requisitos de trabalho, né? Eu acho que é isso, né? Porque a maioria das pessoas não entregou lista. Quem tirou, quem tirou nota acima de 7 é porque entregou lista. Aí quem não entregou lista ou tirou 7 ou tirou abaixo de 7, quer dizer que não que fez a quem, né? Aí nesse caso, né? Fiquei pensando, né? Porque você não fez as listas, né? Então você já sabia que seu trabalho não estava tão assim, você poderia ter feito as listas, né? Mas enfim. É... Aí hoje a gente vai falar sobre animação, né? Que é a nossa penúltima aula. E aí vamos dar essas duas últimas aulas de animação, só para complementar um pouco a técnica de vocês. É quarta e segunda-feira e encerra a nossa disciplina, tá? Porque a gente teve o feriado que eu tava vendo de Tiradentes, né? Que a gente não teve aula para compensar, né? Já que estenderam até dia 7, parece, o semestre foi estendido, não, essa até dia 7, mas de qualquer jeito vai até a segunda, tá? Aí vai ter essas duas aulas de hoje e segunda-feira de animação, a gente encerra o semestre. Então, sem mais delongas, né? Ah, e avisando que eu publiquei aquela história como produzir tons em relação de Pearson com, com a relação, né, do coeficiente de Pearson com um ângulo entre dois vetores. Eu publiquei um vídeo em relação a isso lá no YouTube, quem quiser ver, né? Já publiquei as aulas anteriores, embora não tenha passado o link para vocês, mas vou passar. E tem esse vídeo lá que eu produzi. Então, começando. Animação, né? Que é o último conteúdo do semestre. O método de animação tradicional, né? Que a gente já viu, é o frame-based, né? Foi um dos primeiros que eu falei para vocês, que eu queria que vocês evitassem fazendo trabalho. Felizmente, dessa vez, vocês evitaram, graças a Deus. É, que esse é o método princípio da animação, né? Você tem um desenho, né? Você faz. As pessoas. Isso aí, na minha época de colégio, as pessoas faziam muito isso. Você fazia aqueles desenhos no canto da folha do caderno, aí você passa as folhas do caderno rapidamente e você vê uma animação, né? É coisa desse tipo publicando no Facebook. Acho que tá como. No Facebook não, no YouTube, acho que é Flipbook que o pessoal coloca, ou coisa, ou termo similar. Que eles colocam lá o Goku lançando um poder, ou algo do tipo, né? Isso é chamado de folioscópio, ou kineógrafo. Aí. Se vocês nunca ouviram falar o nome, eu também nunca tinha ouvido, eu tive que pesquisar, né? Mas isso aí é hard-based, né? Frame-based animation. Por quê? Porque depende da pessoa que está passando as folhas, né? Então pode ser que o efeito de animação nem ocorra, né? Dependendo se a pessoa passar mais rápido ou mais devagar, né? Dependendo da pessoa que está passando as folhas. É muito dependente do hardware, né? Por isso que é o frame-based é sempre dependente do hardware. Outros mais tradicional, existe o fenacitoscópio, que é esse círculo aí que vocês estão vendo no meio da tela.
esse desenho aí, ele é parado, né? Obviamente, ele está animado como GIF, né? Mas ele é um desenhozinho desse bonequinho em várias posições. Você giraria, né? Como se fosse um catavento ou coisa do tipo, olhando só para um ponto dele, né? E aí você veria, nesse ponto que você está olhando, num desses, tem que 3, 6, 10 pontos, né? Olhando para um desses 10 pontos, você veria o bonequinho sendo animado, né? Girando isso aí. Mas, de novo, tá dependente do hardware, né? Que seria alguém girando com a manivela ou você girando com a manivela, né? E a velocidade da animação dependeria do hardware ser humano, né? E o último também dependente de hardware ser humano, é esse zootrópio, né? Que aí você olharia através dessas seria esse cilindro que gira, né? Você olhando através dessas frestas, você veria lá uma animaçãozinha, né? Isso é o princípio da animação, que é esse frame-based, né? Depende do hardware, que o hardware, no caso, era o ser humano, né? Era o computador girando, né? Para as outras pessoas terem a ilusão de animação, né? Eu tenho até um vídeo aí, se vocês quiserem ver depois, tá no slide, sobre os primeiros folioscópios, em 1470, né? Ó, na Idade Média, né? Surgiu. Depois disso, né? O que aconteceu? Surgiu o tal da lanterna mágica, tá? Essas primeiras lanternas mágicas eram feitas com. Era até vela, certo? Não tinha nem eletricidade ainda, você tinha uma vela lá dentro, tá? Por isso que tem esse tubão aqui, né? Para sair a fumaça, certo? Depois, é lógico, a evolução começou a colocar, quando surgiu energia elétrica, né? Você colocava uma lâmpada, né, lá dentro para fazer como se fosse um projetor de slides, tá? E você tem esse cantinho aqui, dá para até ver um dos slides, né, que está sendo usado na máquina, né, para projetar na tela. Só que, né, é um pouquinho mais avançado que a máquina de projeção de slides, né? Por que é mais avançado? Porque isso aqui é um vidro, tá, que era pintado, não era fotografia ainda, era pintado por algum artista para contar uma história, né? E aí a história ia ser passando quadros a quadro, quer dizer que a pessoa pegava um quadro pintado, colocava outro, né? Transição manual, né? Também aí, ó. Não era uma máquina que fazia isso, era um ser humano. Só que tinha partes desse vidro que se mexiam, tá? Por exemplo, você tinha um cara na floresta, né? Cortando um lenhador na floresta, né? E aí você tinha um braço dele que se mexia para dar a impressão que ele estava cortando a lenha, né? Aí o efeito sonoro, a história, todo contado pro cara que estava operando a máquina, né? E ele mexia lá uma partezinha do vidro para fazer o bonequinho pá, 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 até bater na lenha. Ou seja, isso também é uma forma primitiva de animação, mas as pessoas já ficavam, oh, né? Aí a primeira evolução, né, dessa máquina foi aí acho que já tinha, na primeira, não exatamente nessa ordem, né, de evolução, mas uma evolução delas que surgiu já seria dois projetores, né, que já facilita, né, você coloca dois slides e aí você pode apagar a lanterna ou então a vela de um, né, provavelmente a lanterna já aqui, apagar a lanterna de um e acender a de outro, né, para você fazer, já tinha um efeito de transição de slides, né, que a gente vê hoje em dia, né, no, nos offs, né, da vida. Era assim que foi a primeira transição de slides, né? Você apagava uma luz e acendia a outra gradualmente, né? Para fazer um fade in e fade out, né? Nos slides, o cara já ficava, já podia descansar um pouco, né? Enquanto ele estava contando a história do slide de baixo, ele colocava o de cima, né? Aí ele apagava e acendia o de cima. Agora poderia tirar o de baixo e colocar o de baixo enquanto estava descrevendo o que estava em cima, né? Já tinha um pequeno efeito de transição entre os slides, né? Além de, eventualmente, ter alguma parte do vidro que era mexível, que mexia, né? Então, esse é o princípio da animação, né? Já teria esses caras, né? Ainda não é cinema, né? Tá? Essas máquinas são antigas. Tem até uma evolução dessa daqui, que aí seria com três, tá? Mas o maior que eu vi é ter três lanternas de projeção, né? Para colocar três slides de uma vez. Aí a primeira projeção mesmo, né? Só foi primeiro filme mesmo, só foi surgir com a invenção do celuloide, que aí você poderia bater fotografias, né? Do mesmo jeito que a gente hoje em dia, né? A gente consegue. Com câmera digital, a gente não bate uma porção de fotos, né? Você bate. Antigamente com o celuloide, né? Que era
a máquina analógica tradicional, antes da época de muitos de vocês, você tinha um filme, você comprava uma máquina fotográfica, lá tinha um filme, sei lá, de 24 poses, de 24 fotografias, e na hora de bater foto você tinha que tomar maior cuidado, tá? Porque você tinha que ficar com a... Era um desespero, tá? Porque o filme era caro, e você tinha, além do filme ser caro, você ainda tinha que revelar que custava mais, né? Então, na hora de bater foto, você tinha que ficar perfeitamente parado, tinha que ter certeza que estava bem alinhadinho, né? Nem todo mundo tinha dinheiro para comprar tripé, né? Não sei que você fosse um fotógrafo profissional. Mas era. Eu já ouvi muito grito do meu pai, por exemplo, reclamando porque tinha tremido na hora de bater a foto, né, da família. Aí mandou revelar a câmera, a foto veio tremida, né? Quer dizer que tá rasgando dinheiro, né? Então esse celular, mas enfim, por que eu tô falando isso? Porque com a invenção do celuloide, né? Que aí você não precisava mais desenhar, né? Para o desenho e animação, as pessoas já começaram, então vamos fazer um filme, né? Já dá para a gente pegar sequências de fotos para fazer um filme. Aí um dos primeiros filmes que surgiu foi em 1878, ó, né? Comparação lá com o primeiro folioscópio, que é de 1400, ou coisa por aí, né? Na Idade Média. É... O primeiro filme foi produzido em 1800. Quer dizer, não é nem o primeiro filme, né? A primeira animaçãozinha foi produzida um artigo científico, praticamente, em 1878, que era 12 quadros por segundo, tá? Só de um cavalo correndo. Um dos primeiros filmes, os mais antigos que se tem gravado é desse Roundhay Garden Scene, né? Que é só... O que é esse filme? É só um casal saindo de casa para entrar no jardim, tá? Isso aí é um pequeno filme, tá? De tipo 2, 3 segundos, mas o pessoal já ficava, né? Seres humanos se mexendo numa tela, né? E você já usava aquela mesma tecnologia das lanternas mágicas, né? Sendo projetado para as pessoas assistirem. Mas como era celuloide, né? Celuloide era caro, muito provavelmente, né? Na minha época já era caro, imagina quando surgiu, né? Deve ser caríssimo. Então você tinha pequenos filmezinhos, né? De 2, 3 segundos que eles colocavam para algumas pessoas verem, né? Pagando, obviamente. Ou se não pagando, eles tinham algum tipo de compensação, eu espero. Ou acreditando que um dia isso ia vender muito, sei lá. Enfim. E um outro também que é bastante tradicional, que você já deve ter visto em cinema mudo, é tipo um filme que é só um trem chegando na estação, né? E o cara pegou a máquina filmadora, né, na época, e pegou só para... Filmou um trem chegando, como se fosse um metrô chegando na estação, né? Aí o trem vinha em direção da câmera, né? Aí você colocava isso no cinema, né? Isso aí também era uma pequena animação, tá? Tinha 3, 4 segundos. E as pessoas já ficavam, meu Deus, o trem vai bater na gente, né? Não tinha 3D, não tinha nada, tá? Mas era só porque era a primeira vez que as pessoas tinham contato com animar algo se mexendo, que aparece vivo na tela, né? E se surpreendiam, né? Esse é o princípio mesmo do filme, né? O filme como a gente conhece hoje em dia. Mas isso aí ainda não era mais, ainda estava no ramo mais da curiosidade, né? Ninguém pensava em vender, né? Isso em grande produção cinematográfica. A primeira pessoa que teve ou uma das primeiras pessoas que teve esse insight, né? Que já que a gente consegue produzir, né? Essas cenas animadas na tela usando um equipamento, né? Você tem que ter dinheiro para isso, mas tudo bem. E hoje em dia não muda, né? Você tem que ter algum dinheiro. Se bem que hoje em dia está até mais fácil, né? Você produzir filmes próprios, né? Independentes. Mas ainda assim envolve algum dinheiro, né? Tá bem mais barato que antes, mas ainda assim, ainda é um dinheirinho. Foi o tal do Georges Méliès, né? O Georges Méliès, ele viu nessa tecnologia a possibilidade de contar histórias, né? Não apenas fazer, olha, um trem saindo da estação, olha, o casal indo pro... Né? Porque as pessoas, né, antes só viam com uma espécie de registro, né? Como se fosse uma fotografia animada, né? Eu quero registrar uma festa lá de casa, né? Então vamos filmar, né? Porque eu não tinha para gastar. Mas aí o Jorge Méliès foi um dos caras primeiros que viu a possibilidade de contar a história, e mesmo assim os filmes dele não eram tão grandes assim, tá? Era 10 minutos, né? Então, não era 3 horas de duração, não. Eram filmes como se fosse, hoje em dia, esses tipos de filmes assim, de 5 minutos, 10 minutos, são chamados de curtas, né? Então o Jorge Méliès, ele produziu vários curtas,
né? Mas que contam uma história, tá? E as principais... Tem até aí o primeiro filme para vocês assistirem, em 1902, que ele lançou. Era uma das técnicas, inovações que ele fez. Quais foram as inovações dele, a contribuição dele? Ele que deu início, por exemplo, aos efeitos especiais, né? Certo? Aqueles efeitos que enganam o telespectador para que está acontecendo, para pensar que está acontecendo uma explosão, né? Que está acontecendo, que um foguete está sendo lançado à Lua, né? Ele que começou a criar, ele que começou o ramo dos efeitos especiais, né? Porque antes as pessoas, né, não viam utilidade nisso, né? Além de ele começar essa ideia de começar a contar histórias, ele começou o ramo de efeitos especiais e ele pintava, certo? Ele tirava fotografias, mas ele pegava as fotografias que ainda eram preto e branco, tá? Não eram fotografias coloridas, e ele pintava na mão todos os filmes dele, tá? Você encontra muitos filmes na internet hoje em dia em preto e branco dele, mas não são os originais, né? Porque parece que teve um tipo de incêndio, aconteceu algum evento que a maioria dos filmes dele, infelizmente, foram perdidos, tá? Como se fosse o incêndio de Alexandria, né? Muitos dos filmes que ele produziu, infelizmente, se perderam. Aí os filhos passaram bastante tempo tentando recuperar e conseguiram recuperar alguns deles, né? Restaurar para colorido, né? Mas é difícil de achar, infelizmente, os originais, porque, né? Ele, porque tinha o original que ele tinha gravado, né, com a cana, mas tinha também o que ele tinha pintado, né? E aí tinha pintado celulóides, né? Enfim, então ele introduziu efeitos especiais de pintura e filmes coloridos, né? Aí com isso, né, com esse surgimento desses filmes também aqui, já começou a ideia de cadência, né? De você ter um equipamento que, em vez de ser um ser humano girando na manivela e tal, você tem uma cadência fixa, né, para a transmissão dos quadros, porque já tinha um equipamento, né, nessa época que era suficientemente evoluído para produzir os quadros numa cadência fixa, né? Mas só reproduzir quadros, né, imagens em cadência fixa, isso não necessariamente produz animação, como você já deve ter visto no trabalho, né? Eu até coloquei aí para vocês verem algumas das cadências, né? Por exemplo, os filmes mudos tradicionais. É bom falar que filme mudo não quer dizer que não tinha som, tá? Os filmes mudos, que foram os primeiros que apareciam, e o Jorge Méliès se inclui, né? Tinha música, tá? Podia ter músicas, podia ter efeitos sonoros, né? O que não tinha era voz gravada, tá? Que ainda não tinha, não sei exatamente qual era a limitação, mas eles não gravavam a voz dos atores. Então, os atores, quando eles falavam, mostravam uma telinha preta, né? É, descrevendo a fala deles, né? Certo? Mas tinha esses filmes mudos, tinham trilha sonora. E eles reproduziam o quê? 24, em geral, 20 quadros por segundo. Tá? Por isso que eu coloquei QPS, tá? Que tem esse quadro QPS, quer dizer, quadros por segundo. Mas você vê que tem filme aqui no início que era só 12 quadros por segundo, né? O próprio ele produzia animações que era filmes que era 14 quadros por segundo, né? Mas hoje em dia, né, se convencionou, né, um padrão mais ou menos da indústria usar 24 quadros por segundo, ou então 12 quadros por segundo, com 2 quadros repetidos, que foi o que o cara lá, se não me engano, foi o que quem estabeleceu isso foi esse Muybridge, que fez esse padrão, tá? De 12 quadros por segundo, repetindo, né, 2 por segundo. 2 por iteração, né? Enfim. E o mais rápido que a gente consegue hoje em dia, já consegue, graças à tecnologia existente, né, a gente consegue gravar até 1 milhão de quadros por segundo, tá? Em câmeras de alta velocidade, que o cara consegue até, não sei se eu já falei para vocês, mas aqueles Low Guys, né? É um canal do YouTube, ele tem uma câmera dessa de alta velocidade, então ele filma o comportamento de vários aparelhos eletrônicos ou de eventos de eventos físicos, né? Tipo balão de água estourando, né? É interessante se você tem curiosidade para ver como as coisas acontecem quadro a quadro, né? Eles têm essa câmera de alta velocidade, e a gente não tem dinheiro, né? Para comprar a câmera de alta velocidade, que atualmente é muito caro, mas eles filmam essas coisas e postam vídeos no YouTube, né?
E aí, do mesmo jeito que o Méliès foi o primeiro cara a contar histórias de filme, né? É lógico que a técnica, né, de desenhar para produzir animação não surgiu. Mas o cara que ficou conhecido mais famoso de produzir animações realistas, né, que convenceram as pessoas que aquilo ali estava vivo, primeiro foi o Walt Disney, tá? Um dos mais famosos que se tem conta. O Walt Disney ele montou um estúdio de animação e ele produzia, né? Ele estabeleceu alguns princípios na indústria, né? Acho que foi 12 princípios ou 10 princípios que eram capazes de produzir aquela mesma animação diante do princípio do surgimento da animação, só que agora que dava a impressão que estava vivo, né? Você via um ratinho, mas você não, no caso do Mickey Mouse, né? E você, quando ele via animado na tela, você conseguia convencer que aquilo era um ser vivo, que ele realmente existia em algum universo paralelo, ou talvez na realidade, né? Não basta só, eu tô querendo dizer isso, não basta só você repetir quadros numa tela para produzir o efeito de animação, né? Você tem que ir um pouquinho mais além do que isso. Aí, em questão da cadência, né? Por isso que eu estou falando disso, que é um dos princípios que o Walt Disney descobriu, anos de prática, né? Que é justamente esse que eu estou mostrando aí no canto direito do slide, que é como os desenhos devem ser produzidos, tá? O Walt Disney descobriu que quando você produz um quadro, desenha um quadro e vai desenhar o seguinte, tem que haver uma interseção entre os desenhos, tá? Se eu estou querendo fazer, no caso aí, o círculo, fazer esse arco aí, né? Um círculo, uma bola que está fazendo esse arco, tem que ter uma interseção nas posições dos quadros. Se não tiver essa interseção, que é o caso de baixo, né? Vai gerar um efeito chamado de strobing, né? Que é como se o círculo estivesse teletransportando na tela. A gente não consegue, mesmo dependente da velocidade que você exiba, tá? Mesmo que você coloque cadência, sei lá, 60 quadros por segundo, ainda assim você vai dar um efeito de strobing. A gente não vai achar um movimento natural. A gente vai achar estranho. Independente da velocidade que seja exibido na tela, tá? Então, cadência não é o único fator que dá que é o suficiente para produzir o efeito de animação, né? No caso de filme, até a gente consegue enganar, né? Mais ou menos, porque você está filmando pessoas reais, né? Mas só que ainda assim, né? Você tem que tomar certos cuidados. Né? Um desses cuidados é haver essa interseção, né? E aí você tendo essa interseção de um quadro com o outro, nosso cérebro consegue interpretar que aquela é uma mesma bola que está se movendo suavemente na tela, tá? Do que se você faz, né? Você mostra, por exemplo, aqui a minha mão muito rápida, né? Você não consegue saber se aquilo ali se tem mais de uma mão, né, passando na tela, né? Você não, se for muito rápido, né? Você consegue produzir o efeito que parece que tem mais de uma mão na tela. A gente não consegue associar e nem entender qual o movimento que está acontecendo, né? Então, para que a gente consiga entender que aquilo ali é a minha mão passando aqui na tela no webcam, tem que ter uma velocidade, que eu acho que a velocidade influencia, mas tem que haver uma interseção do quadro atual com o quadro anterior, tá? Do objeto que está sendo animado com o objeto anterior. Para a gente poder saber que aquilo ali é uma animação única, né? Esse é um dos princípios que o Walt Disney descobriu, né? E aí, quem não usava esse princípio, né? Você tinha um dos efeitos que causava esse problema de strobe, né? Que é efeito, parece que a mão está se teletransportando na tela, ou então que tem várias, vai dar a impressão, ou que a mão está se teletransportando, né? Ela não está andando no universo físico, ela primeiro aparece aqui, depois aparece, né, do outro lado, né? Se tiver devagar, né, reprodução dos quadros, e se tiver rápido, vai dar a impressão que tem várias mãos na tela, né? E de repente a minha mão se multiplicou, né? Quando eu passo assim muito rápido, né, que a câmera não consegue capturar, parece que tem de repente várias das minhas mãos na tela, né? E não é. Então, para você poder garantir esse efeito, você tem que ter essa conexão, né? Aí tem um filme que vocês podem ver que quem produziu esses princípios, tá? Que eu falei da Disney, se você quiser ver, foi o Lasseter, em 1987. Ele produziu um artigo científico, também foi publicado na SIGGRAPH, que é uma das maiores conferências de computação gráfica, inclusive atual.
né? E ele produziu esses princípios, para quem quiser ler, né? São 12 ou são 10, né? Eu acho que eu vou falar deles aqui por cima, tá? Aí, para você, os filmes, né? O som, quando você produz o som, até hoje em dia, né? O som e áudio e vídeo não são capturados juntos, né? Como vocês devem imaginar. Mesmo agora que eu estou falando aqui com vocês pela internet, tem a webcam, que ela está gravando a minha imagem, mas aí tem um microfone no meu notebook, assim como deve ter de vocês, que captura as vozes, né? Às vezes a webcam pode ter um microfone, mas são duas tecnologias diferentes, tá? A tecnologia que captura imagens e a outra captura som são duas tecnologias diferentes, né? E como são duas tecnologias diferentes, pode haver a dessincronização dos dois, né? Isso é muito comum. Ainda hoje em dia isso acontece, tá? Desde seja uma pessoa produzindo um filme do Vingadores, ou então um cara fazendo um canal de YouTube, é muito comum acontecer esse erro, tá? De desincronização do som, do áudio, do áudio do vídeo, né? Por quê? Porque como são dois aparelhos trabalhando, né, pode acontecer defeitos, né? Pode acontecer interferência ou até dados corrompidos, né? O mais comum é isso, tá? Hoje em dia, atualmente, o mais comum é que esteja algum corrompimento dos dados, né? Nem todas as minhas imagens estão sendo gravadas pelo webcam, nem todo o meu som que está sendo gravado pelo webcam está sendo gravado corretamente, né? Pode ser que alguns desses dados estejam se perdendo quando está indo lá para o Google, né? Esse caso aqui é o Google que está gravando a nossa aula, né? E nesse negócio de perder alguns quadros, né? Ou então perder alguns dados da minha voz, acaba ocorrendo a desincronização. E aí, como é que você faz para sincronizar? O método tradicional, que ainda é usado hoje em dia, é você fazer algum barulho agudo, né? Que tinha a claquete, né? Se não me engano o nome dele, desse aparelho aí, né? Coloquei o nome dele aqui, não coloquei, tinha colocado, esqueci de colocar o nome, né? Que é você bate, né? Cena 1, né? E bate esse negócio aí, pra que eles fazem isso? Não é frescura, né? É porque a partir do momento que ele bate ali, faz um barulho agudo que vai aparecer lá no som, e ele sabe que na hora que ele for começar assim que ele bate, a câmera tem que começar a gravar, né? E aí ele sabe que quando ele for sincronizar o vídeo e o áudio, ele vai usar aquele pico para começar a tocar o vídeo, tá? E aí você tem que fazer isso com certa regularidade, tá? Você tem que fazer, sei lá, cenas de 5 minutos, cenas talvez de 10 minutos, dependendo do seu aparelho, tá? Dependendo do quão confiável é o seu aparelho de gravação, você vai ter que fazer períodos de gravação maior ou menor para garantir que o seu áudio e o seu vídeo estão sincronizados, tá? Não dá para, tipo, gravar, mesmo que tivesse, né? Todos os atores sabem tudo decorado, vamos gravar aqui 3 horas de filme direto, não dá. Certo? Você vai acabar desincronizando o áudio e o vídeo em algum momento, tá? Mesmo que tivesse tudo pronto só para gravar. Então você tem que fazer regularmente esses barulhinhos, né? Para poder fazer a sincronização. O que o pessoal do YouTube faz, né? É bater palma também, tá? Bate palma, né? Que você produz um efeito alto no som. E aí você sabe que naquele momento você tem que gravar, né? Eu estou falando aqui nessa aula, né? Para garantir que não perdesse a sincronização, de vez em quando eu teria que ficar batendo palma, né? Aí, opa, ali eu bati palma, eu ajustaria o áudio, né? Para ficar sincronizado ao momento que eu bati palma, né? Não sei se dá para perceber, né? Que eu vejo lá no vídeo, eu vejo o momento que as minhas palmas estão fechadas no vídeo, né? É para coincidir com o mesmo momento que tem lá um pico no meu áudio, né? Que vai aparecer um spike, né? Uma intensidade mais alta. A mesma coisa com a claquete, né? Isso é o que faz sincronização de som, tá? Aqui são os efeitos, né? Que eu falei que foi desenvolvido pelo Walt Disney. Em verdade, eu gostaria até de discutir isso com vocês, mas como a gente está um pouquinho atrasado com a matéria, né? Eu recomendo assim dar uma olhada no vídeo do semestre passado, que eu discuto esses efeitos um por um. Deu tempo, né? No semestre passado deu tempo de eu fazer isso, mas também tem um vídeo aqui que vocês podem olhar para ver os 12 princípios que o Walt Disney usa, tá? De animação. Todo livro do Walt Disney tem isso também, tá? Se você quiser comprar um livro do Walt Disney,
da Disney, né? Todos os livros deles que eles produzem, Disney tem produzido. Tem um artigo, né, que foi produzido na SIGGRAPH em 1987, né? Mas também tem esses mesmos princípios de animação estão descritos na maioria dos livros da Disney. Que são efeitos, por exemplo, de espremer e esticar, né? Quando você faz uma bola, ela tem que se deformar, né? Conforme ela está sob uma pressão. A temporização, né? Que eu falei que acho que é dos quadros. Não. Que temporização é um efeito que se um animal mais pesado, né? Isso aí não é correto, não, tá? Fisicamente não é correto. Nem todos os princípios são fisicamente corretos, mas são efeitos que a Disney descobriu que funcionam para produzir animações realistas, né? Esse aqui é um dos que eu acho mais polêmicos, que é o cara, por exemplo, que um cara pesado, uma pessoa pesada, ela anda mais devagar que uma pessoa leve, tá? Isso aí algo que eles perceberam. Você já deve ter notado em qualquer filme, sempre que tem um gigante, né, ou coisa do tipo, e sempre me incomodou nesse filme de gigante, que o gigante anda bem lentamente, né? Porque, aí eu sempre pensei assim, por que o gigante tem que andar lento? Qual é a lógica disso, né? Que o gigante tem que andar lento? Porque para ele deve estar andando na velocidade normal, né? Você pode faz algum para mim não faz sentido, mas isso é um princípio que a Disney desenvolveu, que as pessoas começaram a se acostumar, né? Então hoje em dia quando a gente vê uma coisa, a maioria das pessoas quando vê um gigante na cena, ele espera que o gigante vá se mover lento, mas se você pensar, né? Mesmo que ele tenha um peso maior, se existe algum material, né, que os ossos e os músculos são capazes de se mexer aquele peso gigantesco, ele deve ser capaz de andar na velocidade, qualquer velocidade, né? Desde que a fisiologia dele permite. É proporcional às nossas dimensões, quer dizer, né? Isso. Ele tem a ideia, esse foi um princípio que a Disney moveu, né? Que, por exemplo, o ratinho, a ideia dele foi essa, né? Que o ratinho se move muito mais rápido que o ser humano, né? Não sei se vocês já tiveram um problema de rato em casa ou de camundongo, mas se você já teve esse problema, você sabe que eles se mexem bem mais rápido que eles são rápidos, tá? É difícil de você, né? Aí você tentar certo. Até em desenho você já deve ter visto o cara com uma vassoura tentando acertar eles, porque ele é difícil de conseguir, eles são muito rápidos, tá? É por isso que as pessoas usam ratoeiro ou qualquer coisa do tipo, né? E ele também, ele observou esse efeito, né? A observar a gente tentando capturar um rato e o elefante, né? Que o elefante também anda bem devagarzinho, né? O elefante, né? Ele olhou a natureza, tá? Para produzir esses efeitos. E aí ele usa isso como referência, né? Ele analisando a natureza, né? E a prática que ele teve no estúdio, né? Para produzir esses efeitos. Mas enfim. Aí tem outro também que é bastante polêmico, é a questão do... Qual é? É um do... Não sei qual é exatamente o efeito, mas é de você não, quando você for fazer uma animação ou então um desenho, você não colocar... eu acho que está não sei se está em apresentação, que esse efeito faz parte, que é você evitar simetria, tá? Esse também é um ponto polêmico. Tem estudos que adotam simetria, mas Disney evitava simetria como ao máximo, né? Se você faz um desenho, você não coloca as duas mãos, vai desenhar as duas mãos do personagem, você não coloca as duas mãos abertas, tá? O personagem você colocaria uma mão fechada e a outra aberta, né? Se ele está em pé, os dois pés não podem estar apontando na mesma direção, né? O corpo humano não é simétrico, tá? De maneira geral, mas não somente o corpo humano, né? Na hora de desenhar, você tem que evitar simetria, né? Embora tenha muito artista hoje em dia 3D que adora fazer isso, né? Desenha só metade do personagem, aí usa o efeito de espelhamento para fazer o outro lado, né? Pois Disney falava contra você fazer esse tipo de coisa, tá? Você deve evitar a simetria, porque o ser humano, a natureza não é simétrica, né? O meu olho não é igual ao meu olho direito, não é igual ao meu olho esquerdo. Minha orelha direita não é igual à minha orelha esquerda. Não apenas isso, mas a animação também, tá?
É muito difícil você ter um ser humano que, quando vai andar, anda com os dois braços, né, alinhados, né? Os dois braços vão para frente, os dois braços vão para trás, né? Os dois braços vão para frente, os dois braços vão para trás, né? Ninguém faz isso. Quando você anda, você faz o quê? Um braço para frente, um braço para trás, um braço para frente, um braço para trás, né? Por quê? Se você colocar esse movimento alinhado, você vai dar a impressão que é falso, né? Que aquele ali é um robô, ou então que é uma cartolina, que é algum componente artificial. Porque o movimento real não é feito assim. Ele não é simétrico, qualquer tipo de movimento. Os objetos em movimento, em animações não são simétricas, e todo movimento, ele também percebeu, olha que coisa interessante para vocês começarem a perceber, todo movimento é feito em arco. Nenhum movimento, dificilmente, existe movimentos em linha reta, existe, tá? Mas isso aí é algo aí até polêmico para quem acredita em terra plana, né? Mas nenhum movimento que a gente produz na natureza, em geral, a não ser que você esteja nadando ou voando, né? Os movimentos sempre acontecem em arco, né? Você pode ver, quando você mexe o seu braço, né, para frente, para trás, o que você está fazendo? Ó? Você está fazendo um arco, né? Com os seus braços, as suas pernas também estão se mexendo do mesmo jeito, em um arco, tá? Procure todo movimento natural que existe na natureza, ele ocorre em arco. Isso foi algo que o Walt Disney também prestava muita atenção. Ele falava: cadê os arcos, né, da sua animação? Certo? Que movimentos naturais ocorrem em algum tipo de círculo, né? Um arco é um círculo, é um pedaço de um círculo, né? Ou de um elipse, né? Que algum objeto está fazendo, está causando. Quando eu li isso, eu comecei a prestar mais atenção, certo? Mesmo meu dedo aqui, ó, dizendo não, você pode ver que ele está fazendo um arco, né? A cabeça indo para cima e para baixo, né? Se você olhar de lado, ela está produzindo um arco, né? Presta atenção, né? Nossos braços, ó, esse movimento em arco, né? O que mais? Sei lá, a água caindo, né? Quando você vê a água que sai no chuveiro, ela tá caindo em arco também, ela não cai reta, né? A não ser que você tenha muita pressão no seu chuveiro para, né, disparar a água que chega que dói as costas, né? Mas se você tiver um chuveiro normal, que só faz a água cair, né? Como numa cachoeira, você vai ver que cai em quê? Em arco, né? Certo? E não é muito e nesse caso aí ele está certo, né? Porque a gente sabe que o movimento das ondas, né? Eu não falei para vocês, né? Que o mais usado para você imitar ondas é o que? As senoides, né? Que é o que? Um arco. As ondas sonoras, ondas eletromagnéticas, elas se movem em arco, né? Então nesse caso aí ele está correto, não é um ponto muito polêmico. É só algo que você tem que começar a prestar mais atenção. Aí tem outros, né? O slow in, slow out, que esses são efeitos que na verdade é questão de fazer aceleração e desaceleração do movimento, né? Exagerar quando você está fazendo animações, qualquer tipo de animação, se você quer fazer um personagem triste, exagere na tristeza, né? Para que seja visível para quem está assistindo, né? Porque se você colocar, porque as pessoas têm diferentes maneiras de expressar tristeza, né? Mas se está querendo fazer um filme, uma animação, a pessoa que está assistindo tem que ser capaz de perceber que seu personagem está triste. Então é bom você aplicar algum tipo de exagero. Tá? Exagero não quer dizer que vai chover, vai aparecer uma nuvem, começar a trovejar em cima da cabeça. Não necessariamente isso, tá? Mas tem que reforçar aquele sentimento de alguma maneira. Né? Através da trilha sonora, através da iluminação, pode ser de vários técnicos que você faz, mas que você demonstra para o cara que um telespectador consiga ter essa noção que o personagem está triste ou está alegre, né, vendo o que está acontecendo. E agora, eu acho que um dos últimos mais importantes que eu posso citar aqui, antes de passar para o próximo slide, é a questão de foco, tá? Porque quando você está fazendo uma animação aqui na tela, seja um filme, que é isso aí que aí eu acho importante falar disso, porque é totalmente contrário ao que eu falei para vocês para fazer, tá? Isso que vocês fizeram um trabalho de colocar 10 objetos se mexendo independentemente, né? Cada um com um efeito diferente, ou se mexe, enfim, fazendo alguma coisa na tela. Alguns de vocês até fizeram, né? Uma historinha e tal, né? Tabuleiro de xadrez se mexendo, ou então a sala sendo destruída, né? Foi legal e tal. Mas quando você está fazendo a animação, correto é você tentar
certo? Sempre focar o telespectador em apenas um ponto da tela, tá? Isso foi uma coisa que o Walt Disney descobriu, certo? Se possível, ter só um objeto se mexendo na tela, não ter mais de um objeto, né? Eu acho é difícil isso acontecer, né? Mas isso seria o ideal porque você está criando um contraste, né? Certo? Tudo está parado e só tem a minha mão se mexendo, então você automaticamente quem está assistindo um vídeo da a minha webcam vai ver só a minha mão se mexendo e vai prestar atenção na minha mão, certo? Em vez de prestar em mim, porque eu estou praticamente parado, só mexendo a boca, né? Então minha mão mexendo aqui chama mais atenção, o telespectador olha mais para minha mão do que olha para minha cara, né? Isso é até uma técnica que o pessoal fala de reunião, né? Quando você faz fazer reunião, uma apresentação, alguma coisa, não mexer muito as mãos, né? Não mexer muito os braços para você não tirar a atenção de você. Porque se tiver alguma coisa se mexendo, a gente sempre se foca mais no que está se mexendo, em vez do que está parado, certo? Isso também foi algo que o Walt Disney descobriu. E aí, quando tem uma guerra, professor, que aí tem várias coisas acontecendo, aí você pode usar outras estratégias também, né? Você dá um zoom na ação que você quer que o telespectador preste atenção, né? E deixa a guerra de fundo, né? Você também pode mudar cores, né? Que é uma técnica também que a Hollywood usa, né? Colocar tipo pintar mais ou menos de azul, o que é para ser ignorado, né? Um azul suave, tá? Não é um azul muito forte, mas pintar mais ou menos de azul fundo. E o que você quer que o usuário preste atenção, o telespectador preste atenção, você pinta, dá uma leve camada de laranja, tá? Azul e laranja são duas cores preferidas para fazer esse contraste. É outra ideia para você chamar a atenção. Isso aí são várias técnicas, tá? Que o Walt Disney desenvolveu, mas para você chamar, focar a atenção no que você quer que o cara preste atenção. Desse jeito que eu falei para vocês fazerem o trabalho, isso aí é ruim, porque se tem muitas coisas na tela e não está claro o que é para eu prestar atenção, né? Se você estivesse fazendo um filme para mostrar para alguém, certo? Aí a pessoa vai ficar, para qual objeto que eu olho, né? Tem muita coisa se mexendo na tela e ao mesmo tempo, né? E ela não sabe para onde olhar, né? O ser humano só consegue olhar um por vez, né? Acompanhar o movimento de um objeto por vez. Por exemplo, vocês fizeram uma sala sendo destruída, né? E eu acho que fizeram até correto, se não me engano. Se você vai fazer uma sala que é destruída, você tem que mostrar cada elemento. Você não pode mostrar os elementos tudo explodindo de uma vez, né? Porque se fizer isso, a pessoa não sabe para onde olhar. Você tem que fazer de um jeito que, de repente, mostra a primeira janela explodindo, depois o sofá caindo. Pode ser mais ou menos em sequência, tá? Mas não pode acontecer toda a destruição de uma vez. Senão, em termos assim, de animação e de realismo, fica estranho para a gente, tá? Então, eu recomendo vocês darem uma lida nesse, né? Vocês podem ver as aulas do semestre passado, que eu explico mais a fundo algum desses princípios, mas isso tudo foi técnicas que o Walt Disney e o estúdio dele desenvolveram, né, ao longo dos anos e eles são conhecidos, né, por fazer as melhores animações, né? Principalmente as do início, tá? Porque teve o início da Disney, que fez lá Bambi, que foi um dos mais famosos, né? Aí teve uma fase negra da Disney também, né? Que aí o Walt Disney morreu e todo mundo fazia. As animações ficaram mecânicas, ficaram uma porcaria, né? Então, tome cuidado, que existe uma fase negra da Disney também, tá? Que aí alguns empresários assumiram e achavam que sabiam como fazer animação, né? Ignoraram todos esses princípios da Disney e fizeram tipo produção em massa, né, de filmes, que ficou uma droga. Mas aí depois disso ela se recupera, né? Mas tem uma fase inicial dela, que é com a Aldine, que é muito boa, e tem uma fase negra e depois ela se recupera, tá? Se alguém for ver a história da Disney. Enfim, aí pra gente o que interessa, né, são os princípios de CG para animação, né? Quais são os que a gente usa, né? Isso aqui são princípios de animação para CG, tá? Por isso que eu recomendo vocês leiam esse artigo, ou então compre algum livro da Disney. Dá para até pegar, tá? Alguns livros gratuitamente, né, na internet, se você for atrás. Que aí eles explicam com mais a fundo, né? Isso aqui é importante se você está querendo produzir a animação, tá? Se está querendo fazer um filme lá com Blender, ou com alguma outra
uma outra ferramenta, é bom você saber quais são esses princípios, né? Que foi o Walt Disney que desenvolveu e muitos estudos copiam hoje em dia. E agora são os princípios de CG para animação, né? O inverso, né? Agora vamos partir do ramo tecnológico, né? A partir do nosso ponto de vista, né? O que um cara que é só animador, né? Que só desenha, não sabe em relação ao computador, tá? Aí o primeiro é esse, né? Que você pode fazer animação de dois tipos, baseado em quadros ou em tempo. Quadros é quando você faz usando a velocidade da GPU, CPU, né? Taca lá direto, fazer quantos quadros você quiser, isso é ruim, porque justamente vai ter máquinas que vão produzir de repente 1000 quadros, né, para uma determinada animação, e vai ter outros que vai produzir 50, né? Você não tem um controle de quantos quadros o usuário vai estar vendo, né? E aí pode acontecer efeitos de strobing, né? Certo? Não vai ter interseção entre os quadros. Pode acontecer defeitos de animação dependendo da velocidade que o cara está usando, né? De repente, num computador, a animação pode ser exibida muito rápida e tem outros que pode exibir muito devagar. Vocês vão ver que, inclusive, um dos efeitos que o Disney fala, né, que são interessantes, é justamente isso, tá? Que tem certas que o mesmo movimento, exatamente o mesmo movimento, por exemplo, uma pessoa virando a cabeça, certo? Ele usa, inclusive, esse exemplo, pode significar várias coisas dependendo da velocidade que é feita. Né? Se for rápido, pode ser que você tomou um susto e está querendo olhar para alguma coisa que aconteceu. Se for devagar, de repente você está indo abrir um armário para pegar algum objeto, né? Se for mediano, de repente você está procurando por alguma coisa no quarto, né? Você está no seu quarto, no ambiente, certo? Dependendo da velocidade, pode ter diferentes significados. Então, se deixar fazer baseado em quase a velocidade, né, loucamente, é errado, né? Pede até um princípio de animação para CG. Mas eu estou dizendo isso porque, né, o animador ele não sabe que existe essa diferença, a princípio, né, ele não sabe que existe essa diferença entre GPU e CPU, né, e que a velocidade muda, né, dependendo da CPU, se está sendo executado na CPU, se está sendo executado na GPU, depende da GPU, depende da CPU, né, e fazer a animação baseada em tempo, né, que aí você usa a velocidade do relógio, né, mas aí você usa o relógio, o tempo do computador, né, você tem que tomar cuidado, porque, né, os relógios não são exatamente sincronizados no computador, mas, enfim, você pode fazer duas técnicas, né, de forma síncrona ou assíncrona, né, que síncrona é aquela que eu mostrei para vocês, que você pega, tipo, uma das técnicas que eu mostrei, das 4, né, qual foi a síncrona? Síncrona foi mostrei duas técnicas síncronas, né, foi aquela que tinha um temporizador, né, que era uma thread que ficava executando, e aí, tipo, a cada 17 milissegundos, chama um quadro de animação, né? Ele produz e aí exibe o quadro a cada 17 milissegundos. Isso aí é uma forma de animação síncrona. Outra forma de animação síncrona é aquele que você grava as imagens, né? E aí grava as imagens em cadência fixa, que isso aí é o que o pessoal de animação normalmente faz, né? A gente também dá para produzir isso no computador. Outro método de animação síncrona, né? Teria de novo, para ele, seria justamente esse daí, de você ter uma thread que fica chamando o desenho do quadro no intervalo fixo, né? A de assíncrona, essas também são duas que eu mostrei para você. Uma é mostrando delta T, né? Você usa um delta T variado para produzir, né? Assíncrona quer dizer que não vai ocorrer em tempos diferentes, dependendo do computador, tá? É aquele delta T, né? Que vai estar exibindo mais quadros, dependendo do computador, tá? Mas só que a animação, pelo menos, vai estar fixa, né? Tipo assim, como é que eu posso separar aí? Que tem a diferença, né? Disso para o baseado em quadros. Porque o baseado em quadros, se eu tivesse uma bola quicando na tela, certo? O que ia acontecer? Se eu tivesse frame based, né? Ia acontecer que isso ia ficar rapidão, tá? Num computador super veloz moderno, a bola ia ficar quicando super rápido, né? E num computador mais lento, a bola ia estar mais devagarzinho, né? Se mexendo, tá? E para cima e para baixo, né? Por exemplo. Ou então a minha mão se mexendo assim, ia ficar mais para cima e para baixo devagarzinho. Enquanto que no outro computador isso ia acontecer rápido, né? Isso é frame based. No que eu mostrei para vocês, que usa o delta T variado, o que ia acontecer? Todos os computadores, embora produzissem mais quadros ou menos quadros,
eles iam ver a mesma animação, a mão ir para cima e ia para baixo. A única diferença que ia acontecer é que no computador que exibe mais quadros, o movimento ia ficar mais suave, né? Você ia ver mais quadros, né? Você ia ver 1000 quadros, então você ia ver essa movimentação ocorrendo de mais suave. E aí, no caso, um computador mais lento, ele ainda vê a mesma animação, só que ele ia, de repente, ver a mão aqui, aí embaixo, em cima, certo? Mas a animação ia ocorrer de forma similar, né? Ainda seria a mesma animação. Eu teria certeza que os dois computadores estão vendo a mesma animação da mão para cima e para baixo. Não tem um movimento que está alguém que está vendo a mão percorrendo a tela mais rapidamente do que outra, né? Isso para jogo seria horrível, né? Porque quer dizer que o cara já matou todo mundo do cenário e se fosse frame-based, né? Por um jogo, o cara é tipo o cara matar todo mundo no cenário e o cara que tá no computador mais lento não sabe nem que morreu ainda, né? Mas daqui a pouco ele vai morrer, né? Já tá decretado que ele morreu. E o outro método de produção assíncrona, que aí é melhor, né? Que é você fazer aquele modelo produtor-consumidor que eu discuti com vocês, né? Tá? Aí um dos princípios de CG para animação é você fazer o easy in, easy out, né? Que o Walt Disney ele até descobriu mais ou menos isso, fazendo slow in, slow out, só que ele não tinha acesso às funções, né? Que hoje em dia a matemática, né? Porque o computador evoluiu, né? E hoje em dia você pode usar qualquer função para fazer isso. Meio que eles faziam, o Walt Disney fazia isso meio que no feeling, né? Deixa eu ver o que produz. Se eu colocar mais quadros, vai ser um movimento mais suave, menos quadros, vai ser um movimento mais brusco. Vamos tentar fazer aqui um efeito de aceleração, desaceleração, exibindo mais quadros ou menos quadros, né, para uma animação. Hoje em dia a gente consegue ser mais preciso, né, com o computador. Você pode especificar um tipo de animação de forma que a cadência, né, a velocidade dos quadros muda, né? Isso aqui está até mostrando aqui o que seria. Isso aqui é um efeito da Disney, né? Para a gente ver. Certo? Que quando está no movimento mais lento, né? Você tem mais, a interseção é maior entre os quadros, tá? E quando vai no movimento mais brusco, essa interseção começa a diminuir e pode até virar desinterseção, se estiver correndo muito rápido o movimento, né? Isso aqui tá mostrando até dois efeitos aqui no caso, né? Aí, no caso dessas regras de easy in, easy out, eu não coloquei, sempre esqueço de colocar, né? O que quer dizer que são as duas dimensões aqui. Mas, se eu não me engano, é o deslocamento, tá? O deslocamento com relação ao tempo. Tem vários jeitos de você fazer easy out. Você pode usar pela quantidade de quadros, que é o que o pessoal da Disney fazia, mas também pode ser pelo deslocamento, tá? Então, no caso aqui, dessa primeira função aqui, easy in usando seno, né? No canto superior esquerdo, o que está acontecendo aqui? Quer dizer que no princípio da animação está ocorrendo deslocamentos pequenos, né? Quer dizer que o objeto está acelerando, conforme está aumentando aqui a quantidade de os passos estão ficando cada vez maiores, né? E não desacelera, né? Isso aqui só é easy, né? Vai ficando cada vez maiores, né? Como se fosse uma exponencial, né? Começa com passos pequenos, vai ficando cada vez maiores. E tem o easy out, que aí seria, não tem não easy out aqui? Tem o easy out aqui, que seria no outro canto, né, superior direito, só que volta um, né, tem aqui o easy out quad, que ele começa acelerado e quando vai chegando no final do movimento, ele começa a diminuir passos cada vez menores, tá? Do lado tem o easy out, né, que aí começa lento, acelera e desacelera, tá? Isso aqui também pode ser visto como uma quantidade de quadros, tá? Para quem for trabalhar com animação, se você quiser, porque deslocamento estaria usando aquelas fórmulas da física, né? Mas você também pode ver isso com uma quantidade de quadros, e era assim que o Disney via, tá? Não como deslocamento, mas quantidade de quadros. E é que eu falei da questão do virar a cabeça, né? Quantos quadros você está exibindo. Aqui tem até um vídeo que vocês podem assistir depois, tá? Aí outro princípio, né, de CG para animação. Isso aí é só para você produzir animações. O que é o easy in, out, tá? É só efeito de aceleração e desaceleração, tá? É para isso que existe o easy in, out. Para você produzir aceleração e desaceleração. Porque na vida real, né, apesar de vocês terem estudado, assim como eu, né, o movimento retilíneo uniforme, né, que a velocidade é constante,
Na vida real, dificilmente você tem alguma coisa que se mexe com velocidade constante. O mais comum é estar no movimento acelerado. Aliás, pode até acontecer que a aceleração esteja aumentando ou diminuindo, né, conforme o tempo. Basta pensar como você dirige um carro ou pilota uma moto, né? Dificilmente você está lá com aceleração constante, né? O mais comum é que você esteja desacelerando ou desacelerando. Desacelerando. Aliás, mesmo quando você segura, de repente, pedala uma posição, né? Que você não está acelerando, desacelerando. A sua velocidade dificilmente está constante, tá? Porque está sofrendo ali atrito com o asfalto, né? E teu carro ou moto pode estar diminuindo a velocidade, aí, né? Diminuindo e aumentando a velocidade com o passar do tempo. Dificilmente ele está numa velocidade constante. Realmente constante, né? Se a gente fosse analisar o maior grau de precisão possível, né? Mas até existe, né? Existe aqueles. Tem até que os personagens. Aqui no, não sei no Brasil, acho que não sei se usam, que é tipo, você tem um aparelhinho que você dispara para medir a velocidade, né? Mas sei que o velocímetro do seu carro também mostra, né? Qual a velocidade que você está aproximadamente, né? Porque ele usa as rotações do seu motor, né? Para dizer a velocidade que você está. Ele não está medindo a velocidade que o seu carro realmente está na rua, né? É uma aproximação. Por isso tem que tomar cuidado. Por que eu estou falando para tomar cuidado, né? Você dizer, aqui é o limite é 60, então vou andar exatamente a 60 km. Não faça isso, tá? Porque o seu carro pode estar um pouquinho mais rápido do que está aparecendo lá no velocímetro. E aí você vai levar a multa, né? Vai ser batida a fiscalização eletrônica, vai levar a multa e vai dizer, mas eu está a 60, né? Eu vi lá o velocímetro estava marcando 60, mas ele está fazendo aquilo baseado nas rotações do seu motor, tá? Ele não está medindo por fora. Talvez por fora tenha uma pequena diferençazinha. E essa pequena diferençazinha pode ser que um computador detecte, tá? E aí bata a foto do seu carro ou da sua moto. Enfim. Que é o mesmo efeito também que é usado em Out, além para animação, também para transição de quadros, tá? Que é aquele efeito que é blurring, blur, você escurece o cenário ou claro, escurece uma cena, né? E depois clareia para exibir outra cena, né? Fade in, fade out, né? É parecido com o easy out, só que no caso está usando cores, né? Quando você faz transição de slides ou transição de cenas, né? Que acontece, acho, principalmente quando vai dar comercial, né? Se bem que hoje em dia o pessoal é muito preguiçoso, né? Na hora de dar comercial, eles já cortam, né? O desenho, o filme no meio, sem nem dizer, né? Mas o certo seria escurecer um pouquinho a tela, né? Antes de dar o comercial. Mas, enfim. Aí o princípio de CG para outro princípio de CG para animação é a técnica de multiple buffering, né? Certo? Você usar single buffer, né? Que é single buffer? Como eu falei, tudo que a gente está executando na memória, não sei se eu falei isso, eu falei em outro curso, mas se não estou falando aqui, né? Tudo que você tem execução na memória, como vocês devem saber, da computação, tem que estar na RAM, né? Não pode estar no disco rígido. Tudo que você quer exibir, quer fazer um processamento, tem que estar na RAM, certo? E aí, uma das técnicas que o pessoal começou a usar, o tal do single, quando foi o princípio, né, da computação, o pessoal usava single buffering, né? O problema de usar single buffering é que dependendo do dispositivo gráfico que você está usando, quer dizer que só usa a memória de RAM destinada para o vídeo, né? Você está sempre desenhando na mesma tela, né? O que acontece? Acontece que pode acontecer de deixar um rastro da animação. Você vê como se fosse um fantasma do último quadro, né? Ou também pode dar o efeito de flickering, né? Parece que a tela está piscando, né? Ou strobe, né? Também poderia dar o mesmo efeito de strobe. Você não consegue ver. Não é nem strobe, né? É flickering mesmo o efeito. Você tenta desenhar, você já ter visto muitas dessas bibliotecas gráficas, você tentar fazer isso sem usar multiple buffering, né? Vai dar o efeito que parece que a tela está piscando, tá? Por quê? Porque ele está dando refresh em cima da tela, né? Ele desenha uma tela, aí depois para poder desenhar agora o quadrado andando para o lado, ele vai ter que apagar aquela tela e desenhar de novo, né? E esse efeito de apagar e desenhar de novo vai dar um piscar na tela, né? Aí se ele não apagar, professor, aí se não apagar vai ficar aquele efeito fantasma, né? Que eu falei para você. Vai ficar o quadrado aqui e o quadrado do lado, um quadrado do lado do outro, né? Vai ficar produzindo
como se fosse um borrão na tela, né? Conforme o quadrado, a minha mão está se mexendo aqui, ia ficar um rastro da minha mão, né? Se você não estiver apagando. Mas o normal é toda vez que você vai desenhar, né? Você desenha um quadro, a minha mão aqui, eu quero desenhar ela para cima, tem que apagar a cena e desenhar de novo a minha mão naquela nova posição, né? Tá? Você pensar que mesmo nessa webcam que está acontecendo aqui, quando está transmitindo, isso aqui são várias sequências, são várias fotografias feitas em sequência. É isso que uma webcam faz, uma máquina fotográfica faz. Então ele está apagando, né? Ele só está te mostrando um quadro, depois está te mostrando outro quadro, depois outro quadro. Ele está apagando a tela sempre, colocando um quadro novo, né? Essa pintura de quadros, se for feita usando sempre o mesmo buffer, você ia ver um movimento, ou ia piscar, a câmera ia ficar esse movimento. Ia aparecer uns quadros escuros aqui, né, no meio da tela, ou ia dar um efeito de rastro, né? A gente ia ver sempre a minha mão, se mexesse aqui, apareceu um fantasminha, né, seguindo ela, que fica, conforme está perto da minha mão, o fantasma está mais forte, conforme vai se afastando da minha mão, ia ficando mais fraco. Aí o que as pessoas desenvolveram para resolver isso foi o tal do double buffering, né? Você tem sempre dois buffers, né? Que a minha câmera provavelmente usa, a de vocês também. Isso aí é o padrão hoje em dia, é isso, tá? Double buffering. E sempre que você vai produzir animação, você nunca está desenhando no quadro que está sendo exibido na tela, tá? Você tem dois buffers, tem o buffer de vídeo, que é o que é exibido aí no nosso monitor, mas tem um segundo buffer que não é exibido. E na hora de desenhar, você sempre desenha nesse cara, que é o desenhando esse cara que não é exibido, né? Na próxima atualização do seu monitor, da sua placa de vídeo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse quadro que não está sendo exibido, vai marcar ele para ser exibido e vai colocar esse quadro aqui para sair fora da tela, tá? Vai ficar esse quadro, quais deles que eu posso usar? Esse quadro aqui não está sendo exibido, esse quadro está sendo exibido. Aí na hora de atualizar, esse quadro some, né? Esse quadro sai fora da tela, né? Esse cara que está fora da tela, esse cara está sendo exibido, aí inverte, tá? Esse vai ser exibido e esse cara que sai fora da tela. Aí você escreve agora em cima dele, né? Quando acabar, aí inverte. Esse agora é exibido, esse sai fora da tela. E fica alternando, tá? Isso é o double buffering. Você está sempre desenhando no quadro que não está sendo exibido, certo? E aí você vai alternando. Essa alternância, né? É que permite fazer um movimento, dá a impressão do movimento suave. Sem você fazer isso, né, não dá para produzir o efeito de animação no computador, certo? Porque vai produzir artefatos, né? De algum tipo, algum ruído, né? Certo? Isso para animação digital, né? Em computador você precisa ter esse double buffering, tá? Que é o tempo, justamente para o tempo do computador apagar e desenhar de novo a tela, certo? As máquinas antigas não precisavam isso porque usavam uma técnica diferente, né? É aquela história, você tinha um filme, né? E aí tinha algum projetor de luz, né? Ou uma vela, uma lâmpada que produz uma luz em cima daquele filme que vai ser exibido na tela, né? E desde que você passasse isso rapidamente, né? Você não via. Aliás, mesmo se você pensar nos filmes de antigamente, dava para ver, né? Porque se você pegar um filme de antigamente, você vai ver que tem o espaço entre os quadros, tem um espaçozinho preto, né? Se aparecer, você reproduzir aquele vídeo devagar, muito devagarzinho, você vai ver esse espaço preto, você vai ver a conexão entre os filmes, né? Entre uma fotografia e a outra, né? Naquela máquina tradicional, que é um rolo, você ia poder ver o espaço preto, né? E você tem que passar numa velocidade rápida o suficiente para não poder ver aquele espaço preto, só poder ver as imagens, né? É basicamente esse mesmo efeito que acontece também em computação. Você tem que dar um refresh, né? A velocidade é para garantir que a velocidade, além da cadência, né? Para garantir que o refresh não atrapalhe, que um quadro não atrapalhe com o seguinte, né? A exibição seguinte é chamada também de front and back buffer, né? Se você tentar forçar, aí é aquela história, né? Isso aí, você exibir double buffer, eu não estou dizendo qual a quantidade de quadros está sendo exibida por segundo, tá? Isso aí depende da sua máquina. Eu estou dizendo que tem sempre dois buffers, eles estão sendo trocados. Na hora de você tentar fazer aquela sincronização forçada da placa de vídeo com o seu monitor, que você pode tentar fazer, o que pode acontecer é que você força
que o black buffer, que o cara que ainda não terminou de desenhar, seja exibido, tá? Quando você faz sincronização forçada. E aí, se forçar esse cara que não terminou de ser desenhado para ser exibido na tela, vai acontecer o quê? Vai aparecer um quadro que está metade desenhado, né? Tá com parte de um quadro e quarta parte do outro por causa disso, né? Você lembra que desenha nesse quadro, esse aqui está sendo exibido, esse aqui está sendo desenhado. E aí depois você alterna, né? Esse é exibido, esse é desenhado. Aí esse é desenhado, esse é exibido. Esse é desenhado, esse é exibido, né? Quando você força a sincronização, você pode forçar que o back buffer, que não está sendo exibido, seja forçado, porque já está na hora dele ser exibido, né? Mas na hora dele estar sendo exibido, para se sincronizar 60 quadros por segundo, né? Pode ser que ele não tenha terminado de desenhar esse quadro. E se não terminou de desenhar, ele vai te exibir um quadro incompleto, né? Com metade da animação real e a metade de um frame atrasado, né? Aí faz os chamados screen tearing, que é a tela cortada, né? Então não é bom usar sincronização de frames, né? Na verdade, talvez usar sincronização de frames, se você tem uma velocidade lenta, né? Um computador lento está querendo que os frames sejam exibidos mais rápido, não é bom, né? Eu acho que só funcionaria, talvez, no caso você tem uma velocidade muito alta, né? E você quer diminuir a velocidade de exibição dos frames, né? Aí talvez isso não dê problema, tá? Mas aí, né, nós que somos da computação pensamos, por que não usar triple buffering, né? Quad buffering, quinto buffering, e existe, tá? Essas técnicas. Você pode usar qualquer quantidade de buffers, na verdade, né? Quantos mais buffers você usar, melhor, né? O computador hoje em dia já é rápido, porque no princípio, né, double buffer é o máximo que a gente conseguia, né? Mas hoje em dia já tem até jogos que permitem você selecionar essa opção de triple buffering, né? Que ao invés de ter só dois, você pode ter três, né? Certo? Que aí o seu computador faz o quê? Está exibindo quadro, ele desenha uma tela e depois já desenha outra, né? Certo? Ele está sempre desenhando duas telas em vez de desenhar só uma. Se seu computador é rápido o suficiente, né? Para que deixar ele parado, né? Já faça ele desenhar o próximo quadro, né? Você pode estar sempre desenhando mais quadros à frente, né? O único problema de você fazer multiple buffering, né? Aí é uma técnica que você está meio que fazendo uma previsão do que vai estar acontecendo, né? Quando você está fazendo triple buffer, você está tentando chutar qual vai ser o próximo movimento baseado no que está acontecendo em determinado momento do segundo, né? Como você vai chutando mais movimentos na frente, pode ser que, se for um movimento real, você tenha que refazer alguns quadros, né? Mas não é sempre, né? E aí, para os quadros que você não precisar refazer, você já está poupando tempo de processamento, está deixando a sua animação mais fluida, né? Certo? De repente é só o cara que está andando lá no cenário, né? E não precisa ficar, ele não está interagindo com. Tem esses momentos, né? Em vários jogos, até em realidade virtual, que o cara está só explorando, não está interagindo com nada, né? Só quando ele vai interagir alguma coisa que afeta ele é que isso pode ter que causar de refazer quadros que já foram feitos mais à frente, né? Mas, assim, eu diria que 90% do tempo, ou 80% do tempo, isso aí essa técnica já ajuda, né? E já deixa mais suave ainda, né? Você ter quadros na frente, né? É o mesmo efeito que o YouTube faz, né? Certo? O YouTube também faz, quando está com a internet lenta, ele já tenta carregar uns quadrozinhos na frente, né? Justamente para ter um buffer ali de quadros para poder se exibir sempre na cadência fixa. É a mesma coisa que o pessoal tenta fazer com jogos, né? Ao usar multiple buffering, né? Você tem uns quadrozinhos já prontos para serem exibidos, que é essa garante que a animação continue suave, né? Que não tem uma queda de FPS, né? Porque cadência constante, do jeito que eu falei para vocês ali no início, né? Mesmo no computador é difícil de manter. A não ser que você esteja vendo um vídeo mesmo, né? Eu estou vendo um vídeo, né? Eu gravei uma determinada ação, estou vendo um filme da Disney, aí tudo bem, é uma frequência constante. Mas quando você está fazendo simulação, jogo ou realidade virtual, não é uma cadência fixa, né? Tudo bem, o seu computador pode ser capaz de exibir, de repente, um ambiente de realidade virtual a 60 quadros por segundo. Na verdade, para a realidade virtual, se não me engano, recomendada 90 quadros por segundo, tá? Para não causar náuseas nem nada do tipo. Aí tá, você está 90 quadros por segundo. Só que dependendo do que está acontecendo no ambiente virtual, pode ser que
essa taxa caia, né? Sei lá, para 80, ou dependendo, pode aumentar também para 100, né? Fica ali variando, né? Tem um intervalo de variação essa cadência, não é exatamente fixo, né? Então, quem joga ou quem tiver algum desses ambientes, tente exibir o FPS. Em geral, eles permitem você exibir a cadência de exibição. Se você tentar exibir o que é FPS de um jogo, de uma simulação ou de um ambiente virtual, você vai ver que ele está sempre variando, ele nunca é fixo, né? A ideia de você usar triple buffering, múltiplo buffering, é justamente tentar, ao você aumentar a quantidade de buffers, tentar manter essa cadência mais ou menos fixa, né? Porque se tem um bufferzinho acumulado, você pode usar esse buffer e evitar que tenha uma queda ou um aumento desnecessário da velocidade. A gente tenta usar, é uma técnica que a gente usa para tentar manter a cadência mais ou menos fixa, né? Para diminuir a variação do seu FPS ou do QPS, tá? Aí outro princípio do CG para animação é a questão de erro, tá? Toda animação, todo cálculo que a gente faz no computador, se você não sabe até agora, você deveria saber, você vai saber agora, ele produz erro, tá? Principalmente a animação, esse erro vai, como a gente está fazendo várias operações em sequência, né? Esse erro vai se acumular, tá? E um erro pequeno, enfim, os números de pontos flutuantes, eles não são armazenados. Números inteiros, como vocês sabem, eles têm um intervalo, né? Eles até armazenam, eles são precisos, né? O número 1 realmente é o número 1, o número 2 é realmente o número 2, só que tem um intervalo válido, né? Não vai até o infinito, né? Ele vai até o limite do tipo de dado, né? Sei lá, 64, né, bits é 2 elevado a 63 menos 1, né? Se for inteiro. Se for inteiro sem sinal, que seriam naturais, é 2 a 64 menos 1, né? Então tem esse limite, né? Para os inteiros, ele não consegue armazenar qualquer número existente, né? Mas aí, e para os números de pontos flutuantes, né? Mas infelizmente, quando você está trabalhando com animação, você vai trabalhar fatalmente com números de pontos flutuantes. Número de pontos flutuantes, como a gente não consegue representar todos os tipos de números que existem, o que a gente faz é representar só os números mais significativos, né? De um número real, e você acaba perdendo uma porção de dígitos, né? Esses dígitos que você perde ao fazer um número de representação do número real vai gerar um erro. E na animação, quando você está fazendo uma rotação, está usando conseno, está usando seno, está fazendo alguma outra operação de ponto flutuante, esse erro vai começar a se acumular, certo? E aí o que a gente faz é escolher, o máximo que a gente pode fazer ao fazer a animação é escolher aonde esse erro vai se acumular, tá? E é o que você faz. Você pode escolher para se acumular na geometria, que aí é o pior de todos, tá? Que você coloca, no caso aí, não sei se algum de vocês fez isso, eu não lembro, terem agora assim de cabeça, provavelmente algum de vocês fez. Você tentar acumular o erro na geometria, o que vai acontecer? Pode acontecer, mesmo na translação, tá? Você está fazendo a translação de um objeto que é rígido, né? Aliás, primeira coisa que para quebrar, certo? Um mito, que tem um mito que é que translação, rotação, translação, tem mais alguma? Enfim, espelhamento, que são operações rígidas, né, que não alteram o objeto. Mentira, tá? Quem fala isso não entende computação. Não é verdade isso. Por quê? Porque existe erro, certo? Toda operação tem erro em computação. Então, toda operação, você está usando da matemática, isso é verdade, tá? A matemática é verdade, que escala, rotação, translação e espelhamento, por exemplo, são operações rígidas. Na computação, isso já não é mais verdade, tá? Demonstra uma profunda ignorância que não consegue saber disso, tá? Vou falar essa besteira. Porque existe erro de representação dos números e esse erro se acumula com o passar do tempo. Então, quando eu estou fazendo uma translação de um objeto qualquer, esse erro vai se acumular. Principalmente quando você está fazendo animação, né? Se você estiver fazendo só um lado para o outro, não, né? Mas se fazendo uma animação, aquele erro começa a acumular, os vértices, cada um vai ter um erro diferente, e aí, como cada um vai ter um erro diferente, dependendo do número que eles estão representando, e da escala, da ordem de grandeza que cada um tá, vai começar os vértices a ficar em posições cada vez diferentes, e um quadrado, de repente, vai virar um paralelogramo, vai virar, sei lá,
o romboide, ele vai mudar, tá? E não vai ter mais a mesma área. É um erro pequeno, que é dependendo de quanto tempo você está fazendo animação, vai ficar cada vez maior, mas isso aí vai produzir esse erro, vai produzir essa deformação no seu objeto. E aí, professor, a gente está lascado, né? Não tem o que fazer? Tem o que fazer. Tá? O que você pode fazer, em vez de colocar o erro na geometria, né, que toda transformação dessas chamadas rígidas vai causar erro na geometria, se você não souber, se você não entender computação, você está causando erro na geometria. O próximo caso é você tentar acumular o erro na matriz, tá? Porque você pode fazer, se está fazendo uma animação, em vez de salvar o deslocamento, a rotação na geometria, nos vértices, você pode salvar como sempre a mesma, deixar sempre o seu boneco parado, né? Gravado na memória parado, e você sempre tem uma matriz que você se aplica em cima do objeto, tá? Para produzir animação. Isso é uma tentativa de resolver. Que aí você pode, quando você vai fazer uma outra animação, você, em vez de aplicar direto nos vértices, você aplica aqui em cima da matriz, certo? Você pode multiplicar, né? A matriz de translação pela rotação e tal, né? E aí você deixa esse erro acumulado na matriz. Isso é o que a maioria dos programas de animação, tipo Blender, Maya, tenta fazer, tá? Colocar o erro na matriz. Erro na matriz resolve, professor? Não, não resolve, tá? Diminui bastante a possibilidade de erro, mas ainda acontece erro. Basta olhar exemplo FIFA, tá? Olhe exemplo, os erros que existem no FIFA. Eu ia até colocar para vocês, mas acabei que não deu tempo de mostrar para vocês. O cara tentando dar um jogo de 2019, um dos bonecos lá 3D tentando dar uma cabeçada numa bola. O pescoço do boneco gira 360, né? Parece um movimento aí do exorcista para dar a cabeçada na bola. Por que aconteceu isso? O cara não sabe quaternion, o cara não sabe fazer, tá fazendo rotação por Euler, o que está acontecendo? Não, é porque o cara não considerou os erros acumulados nas matrizes, tá? Muito provavelmente. Pode ser que ele não usou quaternion, pode ser, mas só isso não é garantia, não, tá? Pode ser questão de erros acumulados na matriz. E aí, professor, o que você faz? Lascou então também fazer acumular o erro na matriz? Aliás, para resolver isso, né, o que os animadores tentam fazer, quem faz rigging, é você tentar limitar os movimentos, tá? Que a gente coloca restrições no movimento. Por exemplo, dizer que meu braço ele só pode mover no máximo 30 graus, tá? Em um determinado arco. Eu não deixo meu braço, por exemplo, virar além do limite do meu cotovelo, né? Mas isso é uma restrição que nós, como programadores, ou então o cara que está fazendo a animação, tem que colocar explicitamente no modelo dele, justamente pensando no caso que pode acontecer erro nas matrizes, né? E pode, além do erro na matriz, né? Pode também ter aquele questão de gimbal lock e tal, né? Tem outros erros, né? Além desse erro acumulado de ponto flutuante. Mas sabendo desses erros que podem acumular na animação, o jeito que a gente faz é colocar restrições ao movimento. Você tem que colocar, tá? Em todo objeto que você está animando 3D, você tem que colocar uma restrição no movimento, senão você corre muito risco de de produzir uma animação não realista, uma animação altamente bizarra, né? Que não acontece no mundo certo? A terceiro método, né, que esse aí é o mais seguro, é o mais correto, é em vez de você deixar o erro na matriz, você criar uma coisa que o pessoal de inteligência artificial chama, né, de hiperparâmetro, tá? O hiperparâmetro é um cara que gera um objeto, tá? No caso aí, seria os geradores de matrizes. Você criar parâmetros que geram a matriz, né? E você está sempre gerando, você está salvando esse parâmetro, né, no acumulador desses parâmetros para gerar a matriz. Isso daí seria o melhor que a gente consegue fazer, tá? Mas isso aí depende para cada matriz, não é isso, cada matriz tem um jeito de fazer isso e dependendo do que você está querendo fazer, pode ser até
adiciona uma complexidade no seu modelo, tá? E por isso que não é muito comum você encontrar isso em programas de animação, né? Adiciona uma complexidade no modelo que eu acho que nem, pelo menos até agora, eu não vi nenhum programa que permita fazer isso, né? Que salve esse acumulador de hiperparâmetros, né? Para poder geração de matriz. Você vai um passo adentro, né? Porque aí você fazendo isso, mesmo que tenha um erro no acumulador, você sabe que a matriz pelo menos está sendo calculada exatamente, né? Está sempre sendo calculada exatamente. E aí, no caso, a geometria está correta, a matriz está correta, né? Só o erro está no, o erro está no acumulador, né? Por exemplo, a matriz de rotação, para dar um exemplo de hiperparâmetro, seria você acumular o ângulo, né? Você tem sempre o ângulo salvo e não salvar a matriz de rotação, né? Não colocar como o Blender faz, como o Maya faz, tem uma matriz de mundo que acumula as operações, não. Você tem um parâmetro que salva o ângulo que o objeto está, no eixo X, no eixo Y, no eixo Z, né? E aí você sempre está atualizando esse ângulo, né? Para produzir a animação. Só que aí, para mim, já não fica tão claro, né? Dependendo do caso, no quaterno, como é que você vai fazer isso? Você vai salvar os vetores e o ângulo que foi aplicado, né? Ou então o vetor resultante com um ângulo proporcional, enfim, não fica. Eu disse, adiciona. No caso de Euler é fácil, né? Dizer quem é o hiperparâmetro, mas para quaterno já fica difícil. Como é que você vai armazenar esses hiperparâmetros? Vai armazenar uma sequência de vetores, né? Que são os eixos de rotação, com os ângulos que foram aplicados. Aí vai acabar caindo no mesmo erro, né? Da matriz. Se for pegar todos esses vetores, multiplicar as matrizes, tudo, está acumulando erro de novo na matriz, né? Então vai somar os eixos, né? Ou então vai considerar só a última transformação, e aí você vai estar sempre comparando a posição inicial com a posição atual, criando um vetor individual para cada, e aí já um vetor de eixo de rotação para todo mundo, para saber qual é o ângulo atual de acordo com o movimento que foi, e aí foi feito. Só que aí você vai estar fazendo o que agora? Você está fazendo um processamento a mais, né? Para produzir, para poder salvar só esses hiperparâmetros, né? Acaba que é isso, tá? Pode acontecer isso também, né? Você tem que gerar um processamento a mais para poder salvar no formato de hiperparâmetros e não ter erro, né? Enfim, mas isso aí são as técnicas que são utilizadas para animação, tá? Tem gente que ainda comete erro de geometria, né? No caso aqui das animações de vocês, a maioria provavelmente cometeu erro de geometria, tá? Algum de vocês não, porque usou bibliotecas prontas, né? Você usou o Blender, você usou a Unity, né? Aí o Blender e a Unity estão nesse segundo caso, tá? Que estão acumulando erro na transformação. Se você usou o Python, né? Provavelmente você está com erro na geometria, tá? Provavelmente, tá? Porque eu, quando eu gerei aqueles programinhas de exemplo para você, eu tentei remover o erro, né? Eu removi o erro. Ou tentei remover o erro, ou removi o erro. Então, né? Tá tratado. Eu estou fazendo um tratamento de erro. Na verdade, não é que eu tenha removido o erro. Eu estou fazendo um tratamento de erro. Você copiou de mim, né? Você reaproveitou o meu código. Como eu falei que vocês podiam fazer, tá? Não tá errado, não. E aí, no outro... Mas, independente disso, se você for produzir a sua animação, você tem que... Certo? Eu quero que vocês tenham isso sempre na cabeça de você. Tudo que você faz no computador tem erro, tá? Nunca é exato. Matemática, ela lida com domínios contínuos, né? Infinitos. Na matemática existem infinitos. Muitas das operações que o pessoal dizem, é assim, funciona assim, dá certo, não dá certo, é porque, enfim, não vou criticar pessoas específicas aqui, mas elas estão pensando, quando elas falam isso, né, elas estão pensando no ramo da física, no ramo da matemática, né? Quando a gente está no ramo da computação, que é a nossa área, nós estamos no domínio discreto, tá? E no domínio discreto tem erro, tá? Porque a gente está fazendo aproximações. E a gente está fazendo aproximações, a gente está produzindo erro, e esses erros vão se refletir em tudo que você faz. Seja uma simulação, seja uma animação, seja um jogo, seja o que for, tá? Que você está fazendo, seja inteligência artificial, seja processamento de imagens, vocês têm que ter essa noção que vai produzir erro. Esse erro muda. Muitos conceitos da matemática são certos, né? E sempre dá certo. No computador vai dar errado, certo? É possível, está até mostrando uma aula de introdução à computação, certo? Introdução à computação, dá mostrando pessoal. Se você fizer x menos x no computador, pode dar erro. Você vai mostrar isso em matemática, ele vai dizer, isso é absurdo.
Você vai mostrar para um físico, ele vai dizer absurdo. Você vai mostrar para um engenheiro, ele vai dizer isso é absurdo. Para a gente da computação, vocês não têm o direito de dizer que isso é absurdo. Você sabe que isso pode dar errado. X menos X pode dar errado na computação. Por quê? Porque existe uma coisa chamada overflow e underflow. Certo? Então, acho que a gente termina a aula por hoje, né? Na aula de segunda-feira, nós vamos falar de métodos de animação, certo? Continuar falando de animação e eu vou terminar, né, de falar de animação. A gente vai falar dos métodos que existem para produzir animação no computador e eu vou mostrar exemplos, tá, para vocês no Python, né? Certo? Eu vou mostrar exemplos para vocês de como fazer algumas dessas técnicas, né? Só que a gente vai estender um pouquinho a aula, tá? De segunda-feira. Mas é só para quem curiosidade, né? Quem está faltando, aliás, quem está quase reprovando por falta está obrigado a vir, tá? Eu ainda posso dar falta em você, mesmo teoricamente você esteja passado, você pode ser reprovado ainda por falta, certo? Você está obrigado a vir na segunda-feira. E eu recomendo, né, para todos vocês, independente disso, que você venha à aula para assistir essa última aula de animação, para que vocês aprendam, né, sobre conceitos que vocês vão poder possivelmente usar no futuro, tá? Então, hoje eu, infelizmente, tenho que encerrar, que eu vou ter aula agora, né? 3h15 a 3h20, tá? E depois a gente continua na segunda. Segunda a gente termina o assunto do semestre. Deixa eu parar a gravação. Professor, perguntar uma coisa. As aulas, os vídeos, materiais vão ficar disponíveis depois da cadeira? Sim, vão ficar disponíveis no canal do YouTube.